Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. Hoje vamos falar sobre um gigante que estava dormindo, mas que recentemente acordou, que é logicamente o Nottingham Forest. Está de volta à Premier League, ou seja, vai jogar a primeira divisão do futebol inglês. Esse time aí já fez muita história, já fez muito estrago, isso lá no final da década de 70 e início da década de 80. No vídeo que eu falei sobre filmes de futebol, eu mencionei o Maldito Futebol Clube, que é um baita filme, aliás, que conta a história do Brian Clough. Só que assim, ele fala de toda a trajetória dele até chegar no Nottingham Forest. Hoje, portanto, eu vou te dar uma continuação de toda aquela trama, toda aquela narrativa. Um cara que se tornou uma lenda aí dentro do clube, conquistou títulos muito relevantes. Então vamos pegar esse recorte de 77 até 80, que foi quando eles só não fizeram chover lá no futebol inglês e europeu também. Então venha comigo, venha ver a escalação base desse time do Nottingham Forest. O Peter Shilton era o goleirão, Vivi Anderson, lateral direito, Clark e Burrs, os dois zagueiros, Lloyd era o lateral da esquerda, o capitão McGovern era o primeiro volante, Bauer na direita, Trevor Francis, Robertson, Birds e o outro atacante, Woodcock. O Brian Clough era o treinador da equipe, o Brian Gull, o Martin O'Neill e o Gary Miles também foram peças importantes. Bom, vamos de forma rápida aqui falar dos destaques individuais dessa equipe. Eu vou começar falando do craque do time. Para mim, foi o John Robertson, jogador escocês que jogou mais de 13 anos no time do Nottingham Forest, mais quase 400 partidas defendendo o clube, fez gols importantíssimos, esteve presente em todas essas campanhas aí que eu vou mencionar. Ele tava voando, cara, tava vivendo ali o auge da sua carreira e mais que isso também. Ele é um dos maiores aí de toda a história do Nottingham Forest, então por isso o John Robertson, jogador escocês, para mim foi o craque desse esquadrão aí. Na peça-chave eu vou colocar o Peter Shilton, que era o grande goleiro, o goleirão dessa equipe aí. Em duas das três temporadas ele foi o jogador que mais esteve em campo, ou seja, uma regularidade realmente absurda, monstruosa, um cara que era elástico, fazia grandes defesas. Goleiro seguro aí, tem seu nome marcado na história do futebol inglês, teve brilho em jogos decisivos do Nottingham Forest e na seleção, inclusive, ele é um cara que jogou 125 partidas com a camisa da Inglaterra, defendeu o English Team em 3 edições de Copas do Mundo, uma delas é muito especial, inclusive, é de 86, então ele era o goleirão que sofreu com aquele cara ali, tomou ali La Mano de Dios de Diego Maradona, foi o goleiro que sofreu aquele gol, foi o Peter Shilton, então ele tem, querendo ou não, o seu nome marcado na história do futebol. E o goleador desse time pra mim foi o Tony Woodcock. Fiquei meio na dúvida se botava ele ou se botava o Birds, que também fez gols bem importantes. Só que, em comparação de números dos dois, é algo bem parecido, mas os gols que o Tony Woodcock fez foram mais decisivos, assim, mais relevantes, gols assim que mudaram muitas vezes a história das grandes partidas que o Nottingham Forest disputou. Ele teve números assim excelentes com a camisa do time. Ele, o atacante, o companheiro dele, era tipo Batman e Robin. Mano, um atacante assim de classe, de faro de gols, de bom posicionamento. Então tá aí o Tony Woodcock, o grande artilheiro desse time. Vamos fazer também, dar uma moralzinha lá pro Francis Trevor, que ele jogava um pouco mais recuado, mas ele meteu muito gol também. Foi um cara muito importante no quesito colocar a bola pra dentro. O Nottingham Forest ganhou o campeonato inglês de 1977-78, a Supercopa da Inglaterra de 1978, foi bicampeão da Copa da Liga Inglesa de 77-78 e 78-79, foi campeão da Supercopa da Inglaterra de 1979 e também foi bi da Liga dos Campeões 78-79, 79-80. Você viu aí que é bastante coisa, né? São 7 troféus gigantes em apenas 3 anos. Então vamos começar falando de quando Brian Clough assumiu o comando dessa equipe, que foi lá no ano de 1975. Ele chegou com certa desconfiança do torcedor porque ele já havia trabalhado e sido muito bem sucedido no rival do Nottingham, que no caso é o Derby County, que inclusive fala lá no filme que eu tinha mencionado anteriormente. E cara, ele chegou, viu que não tinha grandes estrelas, não tinha grandes nomes dentro do seu plantel, mas viu que com um trabalho coletivo, como ele sempre fez,
poderia sim render grandes frutos, e foi justamente isso que aconteceu. Então ele tirou ali um time que estava na segunda divisão rumo ao estrelato na Premier League. E nesse campeonato inglês, o Nottingham Forest conseguiu deixar para trás Arsenal, Manchester United, Liverpool, todos os gigantes do futebol inglês que você imaginar. Fizeram uma campanha assim irretocável ali na Premier League para conseguir esse título, e na 20ª rodada desse campeonato o time simplesmente atropelou o Manchester United. Venceu por 4-0, jogando fora de casa, jogando lá em Old Trafford, onde historicamente a gente sabe que o Manchester é muito forte. Conseguiu essa belíssima vitória aí, que foi uma vitória que deu um grande gás para a equipe, mas que esteve junto ali com várias outras também, porque se você for ver, eles assumiram a liderança na 9ª rodada do campeonato, ou seja, no comecinho, né? E não saíram mais. Ficaram lá da 9ª rodada até o final do campeonato, garantindo assim essa grande conquista aí da Premier League. Agora vamos de Copa da Liga Inglesa. Vamos só de semifinal e final, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo se a gente for fase por fase. Na semifinal achei interessante porque o Nottingham Forest enfrentou justamente o Leeds. O Leeds, que para quem assistiu o filme sabe que foi um grande desafeto na vida do Brian Clough, então para ele com certeza teve um gostinho a mais, um gostinho de vingança, eliminar a equipe do Leeds United. Venceu os 2 jogos, venceu o primeiro por 3-1, depois venceu por 4-2, ou seja, passou o carro e avançou à grande decisão. E na final eles enfrentaram o Liverpool, que era o grande time ali da Inglaterra naquele momento histórico, e no primeiro jogo não, né? No jogo único, na verdade, terminou empatado, em 0-0. Então quando empatava, eles faziam um jogo desempate, né? Que era ali um replay, como eles chamam também. E nesse replay, o Nottingham Forest conseguiu vencer, ganhou por 1-0, golzinho magro ali de John Robertson, mas que já foi totalmente suficiente para a equipe conseguir aí vencer essa Copa da Liga Inglesa. E abrindo a nova temporada, por ter vencido o campeonato inglês, o Nottingham Forest jogou, obviamente, a Supercopa da Inglaterra de 78 e passou o carro no seu adversário, que naquela ocasião foi o Ipswich Town, era um time comandado pelo saudoso Bobby Robson. O jogo terminou 5-0 para a equipe do Forest, 5-0 fora os ameaços, fora o baile, fora o passeio, então tá aí mais uma taça para conta do nosso esquadrão. Vamos agora de Copa da Liga Inglesa, 7-8-7-9, mais uma grande conquista aí para a galeria do time do Leeds. Eles venceram na final desse torneio o time do Southampton, foi um jogaço, cara, teve virada, teve ali vários gols aí nessa partida. Tudo bem que se a gente for ver ali os sistemas de marcação, eles não eram tão, digamos assim, efetivos quanto hoje em dia, mas ainda assim, nada tira o mérito aí do Nottingham Forest de ter vencido essa partida. Tivemos 2 gols do Gary Burts e tivemos um gol do Tony Woodcock, ou seja, nossa querida dupla de ataque. Funcionou muito bem e garantiu mais esse grande troféu aí para o nosso querido Nottingham Forest. Chegamos então na grande Liga dos Campeões da temporada 7-8-7-9. Então assim, por ter vencido o campeonato inglês da temporada anterior, o Nottingham Forest conseguiu a classificação para disputar esse torneio. Eles tinham na cabeça que a ideia era simplesmente ir lá e desfrutar, conhecer a competição, né, jogar contra adversários de ponta e tal, se testar ali, porque para quem sabe, um dia, né, vir a ser competitivo. A pretensão e a expectativa era zero, né, não tinham nenhuma. Na primeira fase, que não era fase de grupos igual hoje em dia, era direto mata-mata, eles enfrentaram o time do Liverpool, né, o Liverpool estava dominando ali o futebol inglês, tinha ganhado várias Liga dos Campeões em sequência também, e eles venceram o time do Liverpool, venceram por 2-0 na partida de ida e conseguiram segurar um empate em 0-0 no jogo da volta, portanto já estavam classificados para a fase seguinte. E aí depois de eliminar o Liverpool, o pensamento já mudou um pouquinho, né? Já foi aquele né, tiramos cara, por que a gente não pode pensar um pouquinho grande, né? Por que a gente não pode ir adiante? Foi justamente isso que aconteceu, porque o Nottingham Forest enfrentou o AEK, time da Grécia, e passou o carro dos caras, venceu por 7-2 no placar agregado, ou seja, passou sobrando. Nas quartas de final, o adversário foi um time suíço chamado Grasshoppers,
E o Nottingham Forest meteu logo 5-2 no agregado e passou de fase, passou já para a semifinal. Na semifinal, a vítima foi o Colônia da Alemanha, venceram por 4-3 no agregado e já estavam então entre os finalistas dessa Liga dos Campeões. Na final eles enfrentaram a equipe do Malmo, um clube sueco, que se eu não estou enganado foi onde Zlatan Ibrahimovic começou a sua carreira como futebolista. Nessa partida aí eles conseguiram a vitória, obviamente, foi placar de 1-0, golzinho ali do Trevor Francis aos 45 do primeiro tempo, assistência de ninguém menos que John Robertson, grande destaque dessa equipe aí. E uma coisa curiosa é que o Brian Clough, ele insistiu muito na contratação do Francis, né? Com a premiação do campeonato inglês. Então os caras de repente queriam botar no bolso a grana ali e tal. Ele falou, vamos lá, vamos contratar o cara. Trouxe do Birmingham e olha só o que aconteceu. O cara foi lá e fez a diferença. O título foi surpreendente, mas ao mesmo tempo muito merecido, porque o Nottingham Forest jogou um grande futebol. E por vencer a Champions, eles tinham então o direito de disputar o Mundial de Clubes, Copa Intercontinental, como você preferir, só que independente da nomenclatura, eles fizeram pouco caso e nem sequer foram lá jogar a final no Japão. Só faltou mesmo o bi da Premier League, se a gente for ver, né? E o Nottingham Forest foi vice-campeão, bateu na trave de conquistar o campeonato inglês pelo segundo ano consecutivo, então foi uma temporada assim que beirou a perfeição. O outro torneio que o campeão da Champions sempre tem o direito de disputar é a Supercopa da UEFA. Dessa vez eles não fizeram um pouco caso, né? Até porque o adversário seria o time do Barcelona e o Nottingham Forest conseguiu vencer a equipe blaugrana. Eles ganharam de 2-1 no agregado, o primeiro jogo teve vitória de 1-0, a volta empate em 1-1 e o gol do Barça foi marcado simplesmente por Roberto Dinamite, grande ídolo do Vasco aí, mas que não foi suficiente porque Nottingham Forest papou mais uma grande conquista, título então da Supercopa da UEFA de 79. E aí quando você pensa que o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, ele vai lá e cai, é muito louco, né? O time do Nottingham Forest chegou para essa segunda Liga dos Campeões da história deles, inclusive, né? Conseguiram a classificação por serem os atuais campeões, com muito respeito dos adversários, muita moral, mas mantiveram ali a humildade, o pezinho no chão e tal. Sabiam que o que tinham feito na temporada passada poderia ter sido algo assim único, um evento isolado dentro da história do futebol, então a gente vai começar a falar dessa edição já da semifinal, porque foi quando o time teve uma prova de fogo pela frente, enfrentou ninguém menos que o gigante, o poderosíssimo Ajax de Amsterdã. O Ajax, há alguns anos ali, tinha dividido com o Liverpool o protagonismo dentro da própria Liga dos Campeões. Ganharam algumas em sequência ali no início dos anos 1970, naquele time que tinha o Cruyff lá, inclusive. E nessa ocasião aí, aconteceu o seguinte, no jogo de ida, né, a equipe do Nottingham Forest conseguiu vencer em casa, venceu por 2-0, teve gols ali do Francis e do Robertson. Na volta, o Ajax fez 1-0 aos 60 minutos de partida e pressionou até o final, porém não conseguiu tirar a vantagem do time inglês e, consequentemente, acabou eliminado por conta desse 2-1 a favor do Forest no placar agregado. E na decisão eles teriam pela frente uma outra equipe que estava em ascensão no futebol europeu, que no caso era o Hamburgo da Alemanha. Enquanto Nottingham Forest apostava no seu coletivo, no seu entrosamento, no ótimo relacionamento do seu treinador ali com os jogadores, e claro, esse tempo todo juntos e tal, um time totalmente encaixado, um olhava ali pro outro, já sabia o que o outro ia fazer com a bola e tal, o Hamburgo apostava nas suas individualidades. Tinha ninguém menos que o Felix Magath, que depois virou treinador, treinou Schalke 04 lá em 2010-11, treinou o time campeão alemão do Wolfsburg 2008-2009, inclusive, e era um ótimo jogador. Assim como Kevin Keegan, que é o maior artilheiro da história do Liverpool, para você ter ideia, mas já era um jogadorzaço nessa época aí. Assim como na temporada anterior, o placar foi o mesmo. Terminou 1-0 para a equipe do Nottingham Forest. Foi um gol do Robertson. Ele fez aos 20 minutos do primeiro tempo, fez esse tento aí isolado, o único gol da partida que foi disputado, aliás, lá no estádio do Santiago Bernabéu. Tem lugar melhor para conquistar uma Champions que no Bernabéu, que é a casa da Champions, digamos assim. Foi lá onde o Nottingham Forest conseguiu essa grande façanha e levantou
mais uma orelhuda, então uma coisa muito curiosa, porque nessa época e até hoje, inclusive, é um time que tem mais Liga dos Campeões do que campeonato local, né? No caso, campeonato inglês. Eles têm 2 Champions e uma Premier League. Que loucura, né? Então, muita festa, logicamente, foi feita. Uma grande fantasia que acabou se transformando em realidade. Uma coisa muito louca, muito fora dos padrões, de tudo aquilo que é esperado. O Brian Clough, logicamente, é uma lenda viva aí dentro da história do clube. O cara já tem estátua lá. Não é por menos também, né? Que trabalho maravilhoso esse cidadão fez aí. Conseguiu pegar um time, como eu falei, sem estrelas, sem jogadores badalados. Tanto que você pode ver, um ou outro aí talvez você até conheça e tal, talvez de repente lembre, né? Ou estudando aí a história do futebol, já vai ter lido o nome ou escutado em algum lugar. Mas a grande maioria ali era um completo comboio de desconhecidos, mas que num futebol coletivo ali, jogando juntos, conseguiram ali se destacar e potencializar as individualidades dos jogadores de frente, principalmente. Então, uma ideia de jogo muito bem definida, comprometimento tático ali e compromisso com o treinador e com o clube. Esse foi o grande Nottingham Forest, então, das temporadas, melhor dizendo, de 77 até 80. Porém, depois disso, meu amigo, foi só ladeira abaixo. O time nunca mais conseguiu chegar nem perto de repetir essas campanhas históricas aí, nem dentro do campeonato inglês, muito menos no cenário europeu. Porém, como eu já tinha dito lá no início do vídeo, a equipe conseguiu o seu acesso para jogar a Premier League da temporada que vai começar daqui a pouquinho já, temporada de 2022-2023. Então, boa sorte pro Nottingham Forest, um time gigante, um time que agora você conhece a história deles. Quando você vê ali eles jogando contra a Arsenal, contra o City, contra o Liverpool, você vai falar: já vi que esses caras têm bagagem, pelo menos aí. Fizeram história lá na década de 70. E é você que assistiu até aqui. Só tenho a te agradecer, meu irmão. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço muito. Peço que você dê o seu like, caso você tenha gostado. O seu dislike, caso você não tenha gostado. E que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal aí com todo o seu meio, seu ciclo de amigos aí, beleza? Então, muito obrigado. Semana que vem vamos estar aqui de novo com um vídeo inédito. Então, até a próxima e falou!